A dermatite atópica é uma doença de fora para dentro? É uma doença de dentro para fora? Ou nem faz sentido pensar assim, uma vez que o sistema imune se intercomunica? Há uns anos atrás, Fábio, resumindo essa pergunta, eu dava essa aula em 2004, 2005, falando de filagrina. Eu achava que era o dono do pedaço, tinha lá o pequeno número de pacientes que tinha mutação no gene da filagrina e tinha dermatite atópica grave. O que acontecia com esse raciocínio? Tinha pouca resposta clínica quando você fazia cremes à base de filagrina. E aí, essa pegada do dermatologista que dermatite atópica era uma doença de fora para dentro da barreira cutânea, ela foi perdendo força. Até que mais ou menos na mesma época, lá para 2007, 2008, começaram a surgir os estudos mostrando que na pele alterada e na pele aparentemente sadia de dermatite atópica, você tinha um infiltrado linfocitário e a presença de determinadas interleucinas, que hoje nós sabemos, interleucina 4, interleucina 13 e tal, e que aparentemente estavam relacionadas ao surgimento das lesões. E aí se desenvolveu o primeiro imunobiológico que bloqueia essas interleucinas. E o resultado foi espetacular, eu acho que essa é a palavra. Porque não só a gente começou a ter a resposta que a gente jamais teve fazendo creme com filagrina, como, esse é que é o ponto importante, gente, biopsiando e analisando a pele depois do tratamento com imunobiológico, a filagrina normalizava. Então, existe sim aquele pequeno percentual, 2, 3% dos pacientes de DA, que carrega uma mutação no gene da filagrina. Para esse paciente é interessante ser genético e você tem que repor. Qual é esse paciente? Como é que você vai identificar? É aquele que normalmente não responde bem ao imunobiológico nos casos graves. Para os outros, é uma doença de dentro para fora. Então, aquilo que a gente achava que era 100% do problema, barreira cutânea, eu vou te dizer, hoje é 15%, 20%, eu ainda dou atenção a essa parte, eu oriento a questão de emoliente, de hidratante, mas hoje muito menos do que a gente fazia anteriormente. Hoje é muito mais voltado para o tratamento de uma doença imunológica. Obviamente que, como você já adiantou, não é só uma doença de fora para dentro, nem de dentro para fora, esses sistemas se comunicam. Mas se eu pudesse botar numa balança, eu diria que é 80% uma doença de interleucina interna e 15, 20% uma doença de barreira. Essa doença de barreira ela é mais maleável e suscetível à abordagem nos casos mais brandos. Né? Mais brandos. Nos casos mais graves, escorade mais alto, é uma doença imunológica. E a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, é isso. Se você tem inflamação de queratinócito, você tem espongiose, você tem abertura de entrada, você tem alteração do processo de queratinização, você vai ter problema de barreira. E o problema de barreira, ele pode ser primário ou secundário. E dependendo do substrato imunopatológico, o que vai acontecer? Diferentes respostas. Isso é fácil. Se tem descamação, você tem uma função alterada. Essa função qual é? É a queratinização. Essa queratinização ela pode ser primária, como numa ictiose, por exemplo. Mas ela pode ser secundária, como na psoríase. A alteração da queratinização levando à dificuldade da escama se soltar e aquela escama mais aderida, né? Ela está relacionada a um problema de queratinização secundária, a um processo inflamatório, ou seja, entender como o queratinócito está respondendo e ao que ele responde. E aí vem esse conceito de imuno fundamental, né? Que são as células imunes. A terminologia ideal é como se elas fossem auxiliares, né? Células imunes auxiliares. A gente está falando de pneumócito, a gente está falando de enterócito, a gente está falando de queratinócito. Eles conversam com todo o sistema imune. O próprio sistema nervoso, né? Eles soltam substância T e você começa um processo inflamatório e toda a cascata ela vai acontecendo a partir daí. Essa visão unificada, ela ficou um pouco difícil por essa forma da gente aprender medicina fragmentada. Então, a gente precisa reconectar. Então, a gente aprende a especialidade, tudo bem, faz sentido numa fase do teu aprendizado, mas a gente precisa reconectar tudo isso para ter uma visão mais holística do teu paciente, porque hoje não tem essa. Você olha lá o paciente, você está vendo um paciente como um todo. É o paciente de psoríase que tem dislipidemia, hipertenso, diabético e tem psoríase também. Você tem que levar isso em consideração. Você pode tratar sozinho, você pode tratar com um colega, mas esse aspecto ele não pode estar fora. Assim como o de dermatite atópica tem as comorbidades dele que você tem que ficar atento, tem que ficar de olho. Eu queria antes trazer um aspecto que você trouxe que é muito, muito legal. O primeiro é o aspecto fenotípico, né? Então você me diz assim, olha, tem paciente de dermatite atópica que tem problema de filagrina, mas quando eu olho, eu não consigo separar esse do que não tem
problema de filagrina. Teria que ter algum exame prático, fácil. Mas aí o que acontece? Você teria que ter na biópsia, talvez, alguma forma de ver a expressão da filagrina, mas isso não é feito de rotina. Então, na prática, é aquele paciente que você desconfia quando ele não responde ao tratamento. Aí você começa a pensar fora da caixa, entendeu? Mas aí tá o conhecimento, tá na gaveta, né? Você tá na gaveta. Opa, não respondeu por quê? Alguma coisa tá acontecendo. E aí você trouxe uma outra camada interessante, porque a gente sempre tratou as doenças por alterações fenotípicas. Já identificamos aí, com os endotipos, que algumas alterações são fenotipicamente diferentes. E isso tem alguma correlação clínico-imunológica. Mas a gente vê, por exemplo, que doenças fenotipicamente diferentes com substratos parecidos, né? E aí a gente vai vendo isso, por exemplo, urticária crônica espontânea, um perfil mais TH2. Você pega prurigo. E aí quando você vai vendo essas questões, não dá mais para olhar separado. A gente tem que olhar, tudo bem, o fenotípico aqui, mas a gente precisa entender o que está acontecendo lá do ponto de vista de inflamação. Porque o processo inicial sendo TH2, não importa o resultado final. Você bloqueia esse processo inicial, ou intermediário, vamos dizer assim, né? Porque é uma coisa nesse sentido. Exatamente. Isso está aumentando o nível de dificuldade do pessoal e está precisando... Olha só, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante no chat, que é a pergunta se essas alterações de interleucina são genéticas. Provavelmente existe um padrão genético de tipo de resposta puxando para o lado do TH2, que a gente chama. E o que a gente percebe, tem percebido, eu acho que essa é uma mudança muito importante, que esses novos tratamentos que estão chegando, que conseguem bloquear essa resposta TH2, nos estudos mais recentes, quando eles são aplicados a crianças bem pequenas, e lembrando que esse é uma medicação que está para ser liberada a partir de 2 anos de idade, mas já tem trabalhos com 6 meses de idade, ela previne que a pessoa desenvolva esse potencial genético negativo dela. Então, isso é muito legal, porque a gente está batendo aí na porta, Fábio, de uma coisa que é modular a resposta imune. Isso não era feito até então. Você pegava, entrava com a medicação, enquanto está usando a medicação, você tinha a resposta. Mas se você pudesse adiantar os fatos, naquela criança que começa a desenvolver sinais de resposta TH2, que tem uma história clínica, uma história familiar, principalmente, importante, pai com asma, mãe com rinite, com dermatite atópica, irmão com dermatite atópica, de repente entrando com a medicação precocemente, antes que essa criança desenvolva a dermatite atópica, você impede que ela venha desenvolver a dermatite atópica, a asma, rinite e por aí vai. Então isso é muito legal. E é uma coisa que eu sempre falo, dermatite atópica, eu comento esse assunto, porque em poucas situações da medicina você tem uma ferramenta dessa magnitude na mão. Uma droga segura e que tem um potencial de prevenir a evolução no sentido negativo do paciente, né?